Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar GeoPackage de diferentes geometrias, pontos, linhas e polígonos. Esse é um processo muito útil, bastante utilizado para quem trabalha com mapeamentos como uso e cobertura, localização de estabelecimentos, vetorização de ruas, entre outros. O primeiro passo para você criar um GeoPackage a partir do zero é você inserir a sua base de referência, que pode ser um limite de bairro, limite municipal, ou mesmo uma imagem de satélite. Vou inserir o limite do município de São Paulo. Clicando nessa opção, vou inserir um shapefile mesmo, como base. E esse limite vai ser a base também do meu sistema de referência de coordenadas. Nesse caso, eu baixei uma base do IBGE que estava em coordenadas geográficas e fiz anteriormente uma reprojeção para coordenadas planas UTM no fuso 23 Sul, que é o adequado para essa área. Você deve escolher o sistema de referência de coordenadas adequado para o seu trabalho, para a sua área de estudo. E agora a gente vai exemplificar a criação desse GeoPackage com diferentes camadas para o Parque Ibirapuera, que fica em São Paulo. Eu vou inserir uma imagem de fundo através do plugin KickMap Services. Inserir uma imagem Bing Satellite, e vou tirar o preenchimento desse município para a gente conseguir ver o que tem na imagem. Agora vamos procurar onde é que fica o Parque Ibirapuera. Ele fica aqui nessa localização, lembrando que está em coordenadas UTM. E é interessante a gente também definir uma escala de mapeamento. Nesse caso, vou colocar como 1 para 120 mil. Feito essa preparação, agora eu vou criar um GeoPackage. Para isso, devemos ir em Nova Camada GeoPackage. Se não tiver marcada essa opção no seu QGIS, você pode clicar também aqui, ou clicar com o botão direito em qualquer parte cinza e marcar a opção de gerenciar camadas. Eu prefiro assim. Clico aqui. E aqui vai ser a nossa nova camada GeoPackage. Lembrando que o GeoPackage, diferente do shapefile, consegue armazenar várias camadas de diferentes geometrias dentro de um único arquivo. O arquivo vai ser o nome geral que você quer. E dentro desse arquivo você vai salvar diferentes camadas, dependendo do tema ou dependendo do tipo de geometria. Em banco de dados nós vamos salvar o arquivo. Eu vou colocar aqui como Parque SP e clicar em salvar. E aparece também o nome da tabela, que é o nome da camada que você tem que criar. Eu vou criar primeiro uma camada de limite. E nela eu vou desenhar o contorno desse parque. Então o nome da tabela vai ser limite. O tipo de geometria é importante você definir já, se você quer um ponto, linha ou polígono, ou multiponto, multilinha, multipolígono. Essas opções de geometria você pode consultar para entender melhor a diferença entre elas nesse documento que eu vou colocar na descrição do vídeo, que é esse aqui da OGC, padrão OGC, que é o Open Geospatial Consortium, é uma instituição que traz alguns padrões e algumas especificações para trabalhar com dados espaciais. E nesse site você consegue baixar esse link, que é essa parte 1, que fala sobre os tipos de geometria, inclusive a diferença entre polígono, multiponto, multisuperfície. Basicamente a diferença, ou pelo menos uma das diferenças, é que quando você escolhe polígono, se você tiver dois polígonos em locais diferentes e quiser que eles sejam mesclados, que sejam um único polígono dentro da tabela de atributos, mesmo que visualmente sejam dois, você não vai conseguir fazer, ele vai dar um erro. Já se você escolher multipolígono, ele permite que você selecione vários polígonos, faça mesclagem e façam com que eles sejam um único
registro dentro da tabela de atributos. Por exemplo, os limites das unidades da Federação do Brasil, eles vêm com multipolígono, porque existem ilhas, arquipélagos que pertencem a alguns estados, a algumas unidades da Federação, como é o caso de Fernando de Noronha, que faz parte do território de Pernambuco. E se você selecionar Pernambuco, você também vai selecionar o polígono de Fernando de Noronha, porque ele é o único registro, a única linha dentro da tabela de atributos. Essa é uma diferença. Nesse caso, eu só vou criar um único polígono, então eu vou escolher esse mesmo. E aqui é importante você escolher o seu sistema de referência de coordenadas. Geralmente, nós inserimos o mesmo SRC para todas as camadas, com exceção de, por exemplo, ser uma camada muito grande que envolva mais de um fuso. Eu vou escolher esse, que é o que eu selecionei logo quando inseri o shapefile de base. E aqui você pode escolher um nome e criar diferentes colunas para sua tabela. Você pode fazer isso depois também. Eu vou colocar como nome, dados de texto mesmo, adicionar e clicar em OK. E ele vai criar minha camada. Veja que é uma camada de limite. Vou fazer uma alteração no preenchimento também, para a gente conseguir ver o interior. Vou deixar amarelo com 0,5 de traço. E agora vou clicar nessa opção de alternar edição. Para poder criar um polígono, nós vamos usar essa opção. E aqui eu vou fazer um polígono bem rápido. A intenção aqui é só exemplificar, então eu não vou fazer na escala de detalhes, ele não vai ficar preciso, só para você conseguir ver a ferramenta. Vou clicar em qualquer área e clicando com o botão esquerdo do mouse para ele ir desenhando o meu polígono. Ok, eu não sei se esse é exatamente o limite, é só para exemplificar mesmo o limite do parque. Agora eu vou clicar com o botão direito quando eu estiver perto do primeiro ponto que eu criei. Então, antes de chegar nele, a gente clica com o botão direito e ele já vai permitir você definir o feed, que é uma numeração sequencial, sendo que com GeoPackage você não precisa definir isso no momento que está inserindo. Se você não colocar nada nesse feed, ele vai gerar de forma automática. E aqui eu vou colocar como limite do parque. Você pode inserir o que quiser. Clicar em OK. Foi criado. Vou salvar. E agora nós vamos criar uma nova camada e inserir dentro do mesmo arquivo GeoPackage, só que agora de pontos. Vamos fazer aquele mesmo procedimento. Em banco de dados a gente vai buscar o que a gente criou, parque ISP. Clicar em salvar. E aqui em nome de tabela vai ser uma nova tabela. Por exemplo, de estabelecimentos ou de construções. Eu vou localizar cada construção. Você poderia fazer isso também com áreas, se você quisesse, por exemplo, fazer um mapeamento de uso e cobertura. Mas, para exemplificar, eu vou inserir pontos mesmo. Em nome da tabela, eu vou colocar estabelecimentos. E o tipo de geometria vai ser de ponto. Aqui em SRC eu vou definir o mesmo do projeto. E no momento eu não vou criar nenhuma coluna. Clicar em OK. E veja que ele vai apresentar essa janela que é muito importante. Ele quer saber se você vai substituir aquele arquivo GeoPackage ou se você quer apenas adicionar uma nova camada a esse arquivo GeoPackage. É o segundo caso. Clique em adicionar nova camada. Foi criada uma nova camada. Vamos clicar nessa opção de alternar edição e clicar em adicionar um ponto. E vou adicionar ponto em alguns estabelecimentos aqui. 2. Claro que você, se quiser um trabalho mais detalhado, você vai aumentar a escala. Depende muito do trabalho que você estiver fazendo. E criamos alguns pontos. Se eu clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos,
ele não está com a numeração dos pontos, mas é só você salvar e fechar a edição, que ele já vai criar automaticamente, como eu tinha falado. Se fosse Shapefile, não daria para fazer isso. Você teria que ir nessa opção de calculadora de campos e usar uma forma para ele calcular automaticamente. Agora a gente pode também, assim como criou inicialmente lá quando foi adicionar a camada, a gente pode vir na tabela de atributos e criar uma nova coluna. Vamos alternar o modo de edição e clicar nessa opção, novo campo. O novo campo eu vou colocar como nome também. E aqui é muito importante o tipo de dado. Se você quiser colocar um número, você pode escolher entre número inteiro ou número com casas decimais. Se for o texto, você vai escolher o string e assim sucessivamente. É muito importante que você saiba qual tipo de dado você está trabalhando. Vou escolher texto e o comprimento, ou seja, a quantidade de caracteres vai ser 80. Mas você poderia colocar menos. Depende muito do seu texto. Clique OK. Agora vamos dar nome a esses estabelecimentos, ou pelo menos alguns. Vamos ver aqui no Google, uma colinha do Google. E, por exemplo, esse ponto aqui é o planetário. Vou voltar lá no QGIS, clicar na camada, clicar nessa opção de identificar e clicar em cima do planetário. E aqui eu digito. O mesmo procedimento pode ser feito dentro da tabela de atributos. Vamos então escolher uma outra opção. Aqui, Oca e Ibirapuera. Eu vou selecionar essa Oca, ir na tabela de atributos e digitar Oca e Ibirapuera. Essas são duas formas de você preencher. Você pode clicar nessa opção de identificar feições, ou você pode ir diretamente na tabela de atributos, ok? Feito isso, vamos supor que eu já tenha preenchido todos os pontos, é só clicar em salvar edições e finalizar. Lembre sempre de vez em quando salvar o projeto. Eu vou salvar aqui como, vamos ver, GeoPackage. Acho que eu já tinha algum projeto aqui. Não tinha. GeoPackage. Criar. E lembre-se também de não confundir salvar o projeto com salvar a camada, que fica aqui embaixo, ok? Feito isso, a gente pode também começar a desenhar os caminhos dentro desse parque. Para isso, a gente vai criar uma nova camada chamada de linhas, né? Camada do tipo linhas. Nova camada, banco de dados, vou selecionar mais uma vez o parque, salvar, e em nome da tabela eu vou colocar caminhos, que podem ser estradas ou caminhos de terra, enfim. Em tipo de geometria vai ser linha ou então multilinha. Se você tiver dúvida se vai precisar juntar ou fazer alguma coisa mais complexa, escolha logo multilinha ou multipolígono, se for o caso de fazer com polígono, né? Nesse caso é linha mesmo. Em EPSG, UTM, e aqui eu vou inserir o nome. Clicar em OK e adicionar uma nova camada. Vamos editar, clicar nessa opção que é adicionar uma linha. E uma dica que eu dou é você usar bastante essa opção que é de Snap, né? Que no ArcGIS eu acho que é Snap também, mas que é as opções de aderência. Aqui está marcada, mas se no seu não tiver marcado, você vai clicar com o botão direito e marcar essa opção de digitalização avançada, que é bastante útil, tem diferentes ferramentas, incluindo essa, que é para você habilitar. E como é que você vai fazer para que ele faça uma aderência com a linha de limite, para não ultrapassar o mapeamento do limite externo? Uma forma é você marcar essa opção de habilitar a edição, habilitar as opções de aderência e clicar nessa opção aqui. E em opções de snapping, e geralmente eu uso essa configuração avançada,
que aqui permite que eu escolha o que eu quero relacionar com o que. Eu quero que a minha camada de caminhos faça uma aderência com a camada de limites. Ele vai mostrar uma cruz e vai permitir que eu clique exatamente em cima da linha, ou do polígono de limite. E aqui eu quero que ele faça uma aderência tanto ao vértice quanto ao segmento. Essa tolerância geralmente eu coloco de 12 pixels, quanto maior, mais distante da linha ele vai começar a mostrar essa cruz aqui, esse X na verdade que você está vendo, ou um quadrado se for no vértice. Isso é teste mesmo, você vai vendo qual é o valor que é melhor para o seu trabalho. Então eu fiz uma aderência de caminhos com limite de segmentos e vértices. Agora nós vamos adicionar uma linha, veja que ele já vai fazer uma aderência, ele vai facilitar com que eu clique exatamente em cima da linha para ficar um trabalho mais preciso. E eu vou começar a desenhar. Claro que aqui eu vou fazer bem de forma bem generalizada para poder adiantar o trabalho. Agora eu vou clicar quando aparecer o X e clicar com o botão direito. Eu vou colocar aqui como caminho 1, mas isso vai depender muito do seu trabalho. Vou fazer um outro caminho para exemplificar. Ok. E ele também está marcado a aderência na própria camada, que é a camada de caminhos. Eu vou clicando, botão direito e selecionar. Isso é muito interessante porque se eu não tivesse marcado essa opção de fazer o snap ou fazer uma aderência, poderia ser que a linha não estivesse exatamente no ponto da outra linha que eu tinha desenhado anteriormente. Feito isso, supondo que já tenha finalizado todas as linhas, é só clicar em salvar e fechar a edição. E por fim, nós vamos criar mais uma camada que vai ser de polígono, mais uma vez, exemplificando com o uso e cobertura da terra. Eu não vou fazer o mapeamento completo porque demora bastante, mas eu quero criar essa camada para você conseguir ver outras opções interessantes relacionadas com aderência e com união de diferentes polígonos para gerar um só na tabela de atributos. Você poderia usar a camada de limite, já que é uma camada de polígono, só que o ideal é que seja uma nova camada, já que é um tema diferente, tá? Então vamos criar a camada do tipo uso e cobertura, selecionei o parque e aqui eu coloco uso cobertura, tá? O tipo de geometria vai ser um polígono com o fuso adequado e eu vou inserir logo a camada textual. Adicionar um campo, clicar OK e adicionar uma nova camada. Essa de uso e cobertura a gente pode colocar uma transparência para poder conseguir ver melhor o que está no fundo. Clicar em habilitar edição e começar a desenhar. Eu vou exemplificar com esses lagos, 3 lagos que tem aqui, ok? Dessa vez eu vou aproximar um pouco mais, começar a desenhar. Isso aqui, esse verdinho que ele está mostrando, é porque ele está avisando que se você finalizasse o trabalho, o mapeamento, da forma que está, ele iria fazer um cruzamento entre a mesma feição. Isso é um erro topológico que não pode acontecer. Mas como a gente ainda vai continuar a edição, não tem problema, é só ignorar. Finalizado, vou clicar com o botão direito. E existem diferentes ferramentas, essa opção de digitalização, que eu vou fazer em outro vídeo especificamente. Uma delas é esse ferramenta de vértice. Se você clicar aqui no meio, você consegue gerar uma outra linha e conseguir consertar a sua geometria.
Agora vamos desenhar um outro polígono. Botão direito. Da mesma forma eu consigo fazer a alteração aqui para ajustar melhor. E eu vou desenhar esse outro lago, agora usando uma opção que é de evitar interseção. É extremamente útil e você deve usar quando estiver fazendo um trabalho de mapeamento que envolva cálculo de áreas, ou que você não possa sobrepor diferentes polígonos. Vamos supor que esse polígono, essa lagoa, ela esteja tocando com a outra lagoa. Para eu fazer o polígono corretamente, sem que ele faça sobreposição de áreas, isso vai influenciar no cálculo final de área, eu tenho que fazer uma alteração nessas opções de aderência. Nós vamos lá abrir as opções de Snapping. A gente deve marcar para ele fazer uma aderência com o uso e cobertura da terra. Pode até desmarcar esses outros que não são necessários no momento. Essa aderência vai ser do tipo vértice e segmento. E aqui eu vou marcar evitar interseção, que é o que eu falei, para não sobrepor. Agora, se a gente clicar em fechar e verificar que aqui está habilitado mesmo, a gente pode fazer um desenho tranquilamente, até começando dentro do outro polígono, você vai ver que ele não vai deixar existir essa sobreposição. Então, vou fazer dessa forma aqui, nem sei se o lago vai até lá, mas é só para exemplificar mesmo. E vou finalizar aqui, ó, clicando com o botão direito. E veja que ele não deixou aquela área ser sobreposta. São dois polígonos. Se a gente abrir a tabela de atributos, vai ver que vão aparecer três linhas, né, ou 3 registros, porque eu criei 3 polígonos diferentes. Vai ser, todos vão ser lagos, ou lago 1, 2 e 3. Vou fechar a edição e ele vai permitir com que sejam salvos esses 3 lagos. Eu vou aqui nas propriedades só para verificar o tipo de geometria. Aqui ele está dizendo que é um polígono. Então, se eu fizer aquela alteração para fazer a união dos 3 em um único polígono, provavelmente não vai funcionar, porque eu não selecionei multipolígono. Vamos fazer o teste. Habilita a edição. Vou selecionar aqui. Selecionar os 3. Isso é útil quando você quer que todos fiquem da mesma cor e que só tenha um único registro na sua tabela de atributos. Vou selecionar os 3. Vou clicar na opção de edição e verificando que esteja habilitada essa ferramenta de digitalização avançada. Vou escolher essa opção, que é de mesclar. Vamos só ver se vai funcionar. Clicar em OK. Aparentemente ele mesclou, né? Mas se eu clicar em salvar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, impossível fazer modificações para a camada de uso e cobertura da Terra. Por quê? Porque é uma camada do tipo polígono, não multipolígono. Foi o que eu tinha falado anteriormente. Eu vou voltar aqui, eu vou desfazer o que eu tinha feito, né? Vão ser geradas as 3 linhas mesmo, lá como registro na tabela de atributos. E agora eu vou conseguir salvar. Para que funcione essa união de diferentes polígonos em um só, eu vou salvar como? Vou salvar essa camada como multipolígono. Clicar com o botão direito, exportar, salvar versões como. Vai ser um GeoPackage. Nome do arquivo, vou escolher Parque SP. E o nome da camada eu vou colocar como uso, cobertura, multipolígono, ok? Vou escolher o SRC, o 23S mesmo. E aqui em geometria, vou escolher polígono, forçar multitipos. E clicar em OK. Ele aqui está falando que existe uma camada com o mesmo nome, ou provavelmente
com o mesmo nome de parque, né, o GeoPackage. Eu posso sobrepor esse arquivo ou sobrepor apenas um layer. Eu vou escolher essa segunda opção e ele criou um novo arquivo. Se eu for nas propriedades, vai dar para perceber que esse arquivo é multipolígono e não mais só polígono, como é o caso desse outro, ok? Polígono. E agora, para finalizar, a gente vai clicar nessa opção de alternar edição e tentar fazer a união para ver se dá certo. Selecionei os três, você clica no Shift do seu teclado e ele seleciona os três de uma vez. E agora eu vou clicar em mesclar. Ok. Finalizou a edição, ele não deu aquele erro que tinha dado anteriormente e foi salvo o arquivo. E por que ele fica com o nome o nome do arquivo e o nome da camada? Depende da forma que você estiver salvando. Se você criar um GeoPackage, ele já vai com o nome só da camada, mas se você estiver exportando, ele fica com o nome completo. Mas isso é simples de resolver, que é o que eu vou mostrar mais pra frente. Como é que eu faço agora para inserir todas essas camadas dentro do QGIS? Supondo que eu tenha fechado todas elas. Eu venho aqui e removo. Para fazer isso, que é algo que eu tinha feito em um vídeo anterior, basta a gente ir em banco de dados, ou então ir nessa opção aqui, gerenciador de fontes de dados livres. Eu costumo usar a opção de banco de dados mesmo. Se esse gerenciador de BD não estiver disponível no seu QGIS, você vai procurar por DB Manager, na opção de complementos, gerenciar e instalar complementos, habilitar esse menu. Então, para poder finalizar o vídeo e inserir essas camadas que a gente criou, a gente vai em banco de dados, gerenciador do BD, GeoPackage, e vai clicar com o botão direito em GeoPackage, nova conexão. Eu vou fazer uma nova conexão com Parque SP. Clique em abrir. Agora vai ter a opção de clicar na seta para conseguir ver todos os arquivos criados. Caminhos, que na pré-visualização ele fica desta forma. Estabelecimentos, limite e use cobertura multipolígono e polígono. Para poder inserir isso dentro do QGIS é só você clicar duas vezes, ou então clicar com o botão direito, adicionar na tela. E todos os arquivos gerados estão aqui. Limite, como é um polígono, ele está preenchido, mas é só fazer as alterações de preenchimento que vai dar para ver tudo. Limite, use cobertura, multipolígono, que vai ficar com um único campo na tabela de atributos. Use cobertura, que vai ficar com diferentes campos, 3 campos ou 3 linhas. Estabelecimentos e caminhos. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que tenha sido proveitoso para você. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e dar o like no vídeo.